Olá, olá, galerinha da Mediação Tecnológica Rondônia. Sejam bem-vindos à nossa aulinha de revisão de conteúdo da nossa aula 7.1, na qual nós falamos sobre conhecimento, nós falamos sobre os tipos de conhecimento, né? Então vamos aqui para a tela, a gente conhecer, relembrar, na verdade, o que foi que nós falamos na aula anterior, a aula 8.1, iniciação científica, né? Essa é a primeira aula desse conteúdo da iniciação científica e nós falamos sobre a produção do conhecimento, né? O conhecimento, um aspecto geral de tudo que a gente produz na sociedade, enquanto pensamento e prática, enquanto aquilo que a gente conseguiu extrair dessa realidade. E também falamos que o conhecimento ele é algo que se produz em relação, né? O conhecimento nunca foi algo que é produzido apenas de uma maneira solitária, né? Mesmo que alguns pensadores começaram a construir tudo isso de uma maneira solitária, mas de certa forma eles também faziam parte do contexto, né? Então, o contexto em que eles viviam. Então, a gente tem aí algumas questões para refletir. Nessa aula de hoje a gente refletiu sobre a importância do conhecimento para a sociedade e tudo que nós produzimos hoje, tudo que a gente sabe hoje faz parte da construção histórica desse conhecimento, né? E a gente elegeu aí 4 tipos de conhecimento para a gente conhecer hoje, que foi os conhecimentos do senso comum, o conhecimento científico, o religioso e o filosófico, né? Cada um deles traz a sua especificidade, a sua particularidade de uma maneira específica de como a gente analisa cada conhecimento. Então, a gente começou com o senso comum, que é o conhecimento que advém da experiência, né? A experiência que vem desde o nascer, a experiência de vida, os conhecimentos que a gente adquire no dia a dia, não necessariamente precisa de comprovação, ou mesmo de ser verdade, né? Porque, por exemplo, algumas histórias não são verdadeiras, são mais questão de crença, né? Ou então de histórias populares que não estão comprometidas exatamente com a verdade. Já o pensamento científico, ele precisa de comprovação, então ele advém de uma sistematização do conhecimento, uma organização, em que se faz necessário a observação, hipóteses, comprovações, experimentos e resultados. Então, o conhecimento científico ele é mais complexo nesse sentido, porque ele exige, né, toda uma carga de metodologias e de procedimentos para que ele possa existir. O religioso, o conhecimento religioso, gente, ele está centrado na gama de questões construídas em volta das crenças, dos livros sagrados, das religiões, de tudo que envolve o sagrado, o profano, da diferença entre os deuses, ou de um monoteísmo, ou de um politeísmo. Então, os estudiosos do conhecimento religioso, ele vai se debruçar sobre as diferentes maneiras de crenças que existem no mundo, né? Desde as religiões antigas, desde as religiões históricas até as religiões atuais, né? Assim como também os rituais religiosos, as maneiras como as pessoas vão ter essas experiências de espiritualidade, tá? Já o pensamento filosófico, ele traz o pensamento racional, né, como síntese dessa questão racional e também lógico, né? Então ele vai dialogar com essas duas questões, a lógica e a racionalidade. E também no final da nossa aula eu disse que é um conhecimento que ele questiona muita coisa, ele questiona a essência das coisas. Então, justamente por ser esse conhecimento questionador, ele também vai ser um conhecimento muito perseguido. Assim como o científico, né? Hoje em dia já se tem muitas críticas científicas e críticas de pessoas que não conhecem a ciência para a própria ciência. Então é interessante, né?
como as coisas vão acontecendo e a própria ciência também ela muda a sua forma, né, a maneira de como ela é vista na sociedade, tá? Então, gente, basicamente, nossa aula falou sobre isso. Agora é a hora que vocês vão fazer o exercício e daqui a pouquinho a gente volta para a correção e também para orientar vocês em mais alguma coisa sobre este conteúdo, tá bom? Então, faça o exercício aí e volte já já para que a gente possa corrigir, tá bom? Aguardo vocês. Olá, olá, galerinha! Então, você piscou e a gente já voltou para a correção do exercício de hoje, que a gente falou sobre os tipos de conhecimento, né? Ainda lembra? Filosófico, científico, religioso e senso comum. Muito bem. Então, agora a gente vai corrigir a nossa atividade para ver o que vocês aprenderam, se vocês conseguiram aí realizar de uma maneira proveitosa a atividadezinha de hoje, tá bom? Então, vamos aqui para a nossa tela. Muito bem. Galerinha, vamos então conhecer a primeira pergunta. Vamos começar aqui pela primeira, né? Leiam aqui comigo, gente. Acompanhem juntamente aqui com a professora, que eu não quero ficar me sentindo sozinha aqui nessas perguntas, hein? Vamos lá. O conhecimento pode ser obtido de diversos modos. Através do método científico, das hipóteses, das leis e teorias científicas. Bem como por meio de pesquisa científica e da elaboração de trabalhos acadêmicos. Há muitas maneiras de estudar a realidade no mundo acadêmico e os modos de conhecer são classificados em... Vamos lá para as alternativas? Letra A, o conhecimento científico, conhecimento filosófico, do senso comum ou conhecimento artístico. Foi esses que a gente conheceu hoje, pessoal? Será? Vamos para a letra B. O senso comum, o teleológico, o conhecimento filosófico, o conhecimento teológico ou religioso, foram esses? Ou a letra C. O senso comum, conhecimento científico, o conhecimento avançado, o conhecimento teológico ou religioso. Ainda tem mais duas aqui, vamos ver. Foi o conhecimento capital, científico, filosófico, teológico ou religioso? Ou foi o conhecimento do senso comum, científico, filosófico, teológico ou religioso? E aí, galerinha? Tá fácil essa, né? Até porque eu falei bem no início da aula sobre esses 4 tipos de conhecimentos que a gente estudou. Vamos lá? É a letra E, galerinha. Muito bem. Quem marcou a letra E aí está de parabéns porque entendeu e aprendeu aí o que nós estávamos falando na aula, né? Então, os tipos de conhecimento que nós estudamos foi o científico, o filosófico, o teológico religioso, né? E o senso comum. Então, gente, isso quer dizer que só existem esses tipos? Não, né? Existem outros, mas nesse momento a gente está estudando apenas esses 4 aqui, tá bom? Número 2, vamos lá. É um tipo de conhecimento que se baseia na experiência, olha só. Presta atenção aqui, viu? Conhecimento que advém da experiência cotidiana dos indivíduos em sociedade. Então vamos lá. Letra A, é o conhecimento filosófico que vem da experiência? Sim ou não? É o conhecimento racional? O conhecimento do senso comum? Será que é esse? É o conhecimento religioso ou industrial? Bom, gente, esse aqui também a gente falou bastante durante a nossa aula e também na revisão, que nós dizemos que esse conhecimento, a gente adquire ele ao longo da vida e também tem muito a ver com o contexto na qual a gente vive, seja ele na cidade, na aldeia, no campo, na cidade, né? Na fazenda, em qualquer lugar que você viva, você vai adquirindo ao longo da sua vida esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento do senso comum. Muito bem, olha só, tá fácil essa, né? Então você aí que acertou já entendeu exatamente que esse conhecimento ele vem da experiência de vida de cada um, de cada grupo, de cada cultura, né?
Bom, então vamos para o número 3, né, galerinha? Número 3 também traz aí, ó, é o que é, né? Quase isso. Bom, esse é um tipo de conhecimento que busca explicar a origem do universo e as questões humanas pautado em uma perspectiva lógica e racional. Esse aqui também tá fácil, né? Bom, vamos às alternativas aqui. Letra A, o conhecimento subjetivo. Letra B, é o conhecimento filosófico. Letra C, é o conhecimento fatorial. Letra D, é o conhecimento do senso comum. Ou letra E, o conhecimento emocional. E aí, pessoal? Vamos eliminar aqui algumas que a gente não falou, tá? E aí fica mais fácil. Letra A, subjetiva, a gente não falou, né? Letra C, fatorial, a gente também não falou desse conhecimento, né? Letra E, emocional, a gente também não falou. Então, sobrou o filosófico e o senso comum. Qual desses dois vocês acreditam aí que explique esse conhecimento que vem de uma perspectiva lógica e racional? Tá difícil, gente? Vamos lá para a resposta correta? É a letra B, pessoal, o filosófico. O filosófico que está relacionado com essa perspectiva da racionalidade, porque ele se afasta das crenças, né? Então, vamos lá, então, para a pergunta do Enem. Vamos lá. Número 4, né? Gente, vamos ler juntos aqui, ó. Os discursos ou as teorias científicas são desenvolvidas através de um conjunto de técnicas e experimentos no intuito de compreender ou resolver um problema anteriormente apresentado. As ciências sociais, por exemplo, possuem entre suas diferentes missões o objetivo de investigar os problemas sociais que vivenciamos durante o nosso cotidiano. Levando isso em consideração, quais das respostas abaixo é a correta? Vamos lá. Letra A. O senso comum corresponde à polarização e à massificação das descobertas científicas após uma ampla divulgação. Letra B. O senso comum corresponde aos conhecimentos produzidos individualmente e que ainda não passaram por uma validação científica. Letra C. O senso comum pode ser considerado um sinônimo de ignorância da população e uma justificativa para o atraso econômico. Letra D. O senso comum corresponde... Vocês estão vendo que tudo tem a ver com o senso comum, né? O senso comum corresponde a um conhecimento não científico utilizado como solução para os problemas cotidianos e, geralmente, ele é pouco elaborado e sem conhecimento profundo, né? Ou a letra E. O senso comum é um conhecimento científico, correspondem a duas formas de entendimento excludentes e possuidores de fronteiras intransponíveis. Essa última aqui, eu não entendi nada com nada. Eu acho que isso aqui também está fora da casinha. Então, vamos ver qual é a resposta correta. É a letra D, pessoal. O conhecimento do senso comum, ele não é científico, tá? E ele é utilizado para a solução dos problemas cotidianos da nossa vida. Geralmente, ele é pouco elaborado e sem um conhecimento profundo das coisas. Ele não está preocupado com a profundidade, por isso ele não pode ser visto como conhecimento científico, tá? E agora vamos para a última pergunta do dia. Vamos lá. Número 5. Defina como se realiza o conhecimento científico. Como é que ele acontece? Essa também a gente falou bastante na aula, né? O conhecimento científico ele é realizado, gente, a partir da seleção de um objeto de pesquisa, certo? Ele é analisado por meio de um conjunto de técnicas de investigação e procedimentos de verificação. Precisa ser verificado, viu, gente? E também deve ser aprovado coletivamente por um grupo de profissionais da área do conhecimento que você está fazendo parte. É um conhecimento das ciências naturais, é um conhecimento das ciências sociais. Todos os dois devem ser validados pelos seus pares. O que quer dizer isso?
que as pessoas que estão lá, eles também devem reconhecer o seu trabalho como um trabalho científico. Senão fica um mero discurso, né? Se você não consegue dialogar com outros profissionais da sua área, então isso quer dizer que o seu conhecimento não é científico. É qualquer outra coisa, menos científico, tá? Então, gente, tá aí a resposta da última pergunta. Nossa aula vai encerrando por aqui sobre conhecimento. Na próxima aula a gente vai fazer uma outra perspectiva também da iniciação científica, que é mostrar para vocês que você aí na sua escola, você na sua casa, já pode começar a trabalhar de uma maneira mais acadêmica. O que quer dizer isso, professora? Que você já pode utilizar na sua casa, na sua escola, na sua sala de aula, algumas técnicas de estudo, técnicas de investigação, técnicas de resumo, que você pode fazer na sua casa para ajudar você aí nos seus estudos das suas disciplinas. Então, na aula que vem, a gente vai passar essas dicas para vocês, demonstrando como a ciência também pode fazer parte do seu dia a dia, tá certo? Então, encontro vocês na próxima aula. Até lá e bons estudos!